Ele nunca chegava antes das 9 da noite. A rotina era previsível, quase mecânica. Reuniões intermináveis, ligações estratégicas, decisões que movimentavam milhões. A casa era apenas o lugar onde ele dormia. Ou pelo menos era isso que dizia a si mesmo. Mas naquela terça-feira, um contrato foi adiado de última hora. O motorista sugeriu voltar ao escritório. Ele recusou. Pela primeira vez em muito tempo, decidiu ir para casa enquanto ainda havia luz no céu. O portão se abriu em silêncio. A fachada imponente, iluminada pelo fim de tarde, parecia tão impecável quanto sempre. Nada indicava que algo estivesse fora do lugar. Ao entrar, percebeu a ausência de sons. Nenhuma televisão ligada. Nenhum brinquedo espalhado no hall. Apenas o eco discreto dos próprios passos sobre o mármore. Ele tirou o paletó e o deixou sobre o sofá. Estranhou não ouvir o filho correndo para abraçá-lo. Antigamente era assim. Hoje, o menino raramente descia quando ele chegava. Subiu as escadas devagar. Foi então que ouviu. Uma voz infantil, suave, carregada de carinho. "Eu te amo, mãe." O coração dele falhou um compasso. Mãe. A palavra atravessou o corredor como um disparo. Ele parou no meio do caminho, a mão ainda apoiada no corrimão. A respiração ficou pesada. Sentiu o sangue pulsar nos ouvidos. A esposa estava morta havia 3 anos. Ninguém naquela casa tinha o direito de ocupar aquele título. Ele deu mais 2 passos, agora quase sem fazer barulho. A porta do quarto do filho estava entreaberta. A luz amarelada do abajur desenhava sombras suaves na parede. E então ele ouviu a resposta. "Eu também te amo, meu anjo." Era a voz dela, a faxineira. Ele sentiu algo quente subir pelo peito até o rosto. Não era tristeza, não era exatamente raiva. Era uma mistura sufocante de choque, ciúme e indignação. Aproximou-se da fresta. A cena parecia tranquila demais para o caos que se formava dentro dele. Ela estava ajoelhada ao lado da cama, segurando o menino nos braços. O filho estava de pijama, abraçado ao pescoço dela, com os olhos fechados, como se aquele fosse o lugar mais seguro do mundo. "Você promete que nunca vai ir embora?" O menino sussurrou. O homem sentiu o estômago se contrair. "Eu estou aqui com você." Ela respondeu, passando a mão nos cabelos dele. "Sempre que você precisar conversar." Conversar. Era isso que estavam fazendo. Ele percebeu o próprio reflexo no espelho do corredor, o semblante duro, distante, a gravata ainda apertada no pescoço, um estranho dentro da própria casa. O menino apertou o abraço. "Quando você me conta histórias, eu não fico com medo." Medo de quê? Ele nunca havia ouvido o filho mencionar medo algum. "Sua mãe amava quando você ria assim," a faxineira disse com delicadeza. "Ela ia querer ver você feliz." A palavra mãe foi dita novamente, mas não como substituição. Foi ali que algo dentro dele rachou, não por compreensão, mas por resistência. Como aquela funcionária ousava falar da esposa? Como se tivesse autorização para tocar naquela memória. Ele quase entrou no quarto naquele instante. Quase exigiu explicações, quase gritou, mas ficou parado, imóvel, observando. O menino se afastou um pouco, segurou o rosto dela com as 2 mãos pequenas e repetiu: "Eu te amo, mãe." Dessa vez, a palavra foi ainda mais clara. O ar pareceu desaparecer do corredor. Ela fechou os olhos por um segundo antes de responder: "Eu amo você também." Não houve correção. Não houve repreensão. Ele sentiu o maxilar travar. Substituição. Era essa a palavra que ecoava na mente dele. Estavam apagando a memória da esposa, reescrevendo papéis, construindo uma nova versão da família sem que ele percebesse, e dentro da própria casa. Ele recuou um passo. A mente começou a buscar detalhes que antes pareciam insignificantes. O filho pedindo para que ela o colocasse para dormir.
O sorriso mais aberto quando ela estava por perto. Os bilhetes desenhados com duas figuras adultas de mãos dadas, com ele no meio. Na época, ele atribuiu tudo à imaginação infantil. Agora, parecia um plano silencioso acontecendo diante de seus olhos. O menino finalmente se acomodou na cama. Ela o cobriu com cuidado. Deu um beijo leve na testa dele. Dorme tranquilo, tá bom? Você fica até eu pegar no sono? Fico. Ele não aguentava mais ouvir. A sensação era de invasão, como se alguém estivesse ocupando um espaço sagrado sem permissão. Mas, ao mesmo tempo, uma pergunta incômoda se insinuava por trás da raiva. Quando foi a última vez que ele mesmo ficou ali até o filho dormir? Ele ignorou o pensamento, endireitou a postura, respirou fundo e tomou uma decisão silenciosa. Não entraria agora, não faria escândalo, não mostraria que ouvira tudo, mas descobriria exatamente o que estava acontecendo naquela casa. Cada conversa, cada gesto, cada palavra. Ele desceu as escadas com passos controlados, mas por dentro era um vendaval. Sentou-se no sofá e ficou olhando para o vazio. A palavra mãe continuava ecoando, não como lembrança da esposa, mas como acusação, talvez contra ela, talvez contra ele. Minutos depois, ouviu passos leves descendo as escadas. A faxineira apareceu na sala, surpresa ao vê-lo ali tão cedo. Senhor, o senhor já chegou? Ele sustentou o olhar por alguns segundos, frio, calculado. Cheguei. Ela pareceu desconfortável, mas tentou manter a naturalidade. O jantar já está quase pronto. Ele assentiu lentamente. Imagino que esteja mesmo. Ela não entendeu o tom, mas sentiu. E ele sabia que a partir daquela noite nada mais seria igual, porque uma única palavra, dita no momento errado, tinha sido suficiente para destruir a frágil ordem daquela casa. E ele faria o que fosse preciso para impedir que alguém ocupasse um lugar que, para ele, jamais poderia ser substituído. Mesmo que isso significasse enfrentar o próprio filho. Ou descobrir uma verdade que talvez não estivesse preparado para ouvir. Naquela noite, ele quase não dormiu. O silêncio do quarto parecia mais pesado do que de costume. A cama grande demais. O lado esquerdo, vazio havia 3 anos, continuava intocado, como se preservar o espaço fosse uma forma de preservar a memória. Mas a memória já não estava intacta. A palavra mãe repetia-se na mente dele, misturada à imagem do filho abraçado à faxineira. Ele fechava os olhos e via a cena. Abria novamente, irritado consigo mesmo por se sentir ameaçado por algo que não compreendia completamente. Às 6 da manhã já estava de pé. Desceu para a cozinha mais cedo do que todos. Sentou-se à mesa e ficou esperando. Minutos depois, ouviu passos pequenos no corredor. O filho apareceu ainda sonolento, segurando um carrinho na mão. Quando o viu sentado ali, pareceu surpreso. Pai, você está em casa? A pergunta doeu mais do que deveria. Estou, respondeu, controlado. O menino se aproximou devagar, mas não correu para abraçá-lo. Antigamente corria. Ele tentou puxar assunto. Dormiu bem? O garoto hesitou. Dormi. Resposta curta. Olhos baixos. Logo depois, a faxineira entrou na cozinha. O cabelo preso, avental simples, expressão educada. Ao vê-lo novamente ali, cedo, o desconforto voltou ao rosto dela. Bom dia, senhor. Ele apenas assentiu. Observou os dois com atenção quase clínica. Ela preparou o café do menino com naturalidade. Cortou a fruta do jeito que ele gostava. Assoprou o leite antes de entregar o copo. Pequenos gestos que pareciam rotineiros demais. Eram detalhes que ele desconhecia. Quando foi que deixou de saber como o filho preferia a fruta cortada? Quando foi que outra pessoa passou a conhecer esses pormenores? O menino olhava para ela com confiança silenciosa. Não havia culpa, nem segredo no olhar infantil.
apenas afeto. Aquilo confundia ainda mais a raiva dele. Se houvesse malícia, seria mais fácil. Se houvesse manipulação evidente, ele poderia agir com firmeza. Mas o que via era cuidado. E isso o desarmava, ainda que ele resistisse a admitir. Enquanto o filho comia, ele recordou o dia em que a esposa morreu, o hospital, o cheiro de desinfetante, a mão dela fria na dele. O último pedido foi simples: cuida dele, não deixa ele crescer sozinho. Ele prometeu. Mas no fundo, depois do enterro, tudo o que conseguiu fazer foi trabalhar. Mergulhou em reuniões, aquisições, viagens internacionais. Dizia a si mesmo que estava garantindo o futuro do filho. Segurança, estabilidade, conforto. Dinheiro nunca faltaria. Só não percebeu que presença não se compra. Nos primeiros meses após a perda, tentou manter certa rotina. Levava o menino à escola quando podia. Lia histórias algumas noites. Mas cada objeto da casa lembrava a ausência dela. O riso que ecoava na sala. O perfume que parecia ainda impregnado nas cortinas. A cadeira onde ela costumava sentar. Ficar em casa doía. Então, ele começou a ficar menos. As babás se revezavam. Governantas assumiam funções. A casa funcionava como uma empresa, organizada, eficiente, emocionalmente neutra, até que aquela nova funcionária foi contratada. Ela chegou discreta, currículo simples, experiência em serviços domésticos, nada extraordinário. Mas havia algo diferente. Não se limitava às tarefas. Perguntava ao menino como tinha sido a escola. Ajudava nos deveres. Ouvia histórias que ele contava com empolgação. Ele lembrava de ter achado aquilo positivo. Pelo menos alguém mantém ele ocupado, pensou na época. O que não percebeu foi que não era apenas ocupação, era vínculo. Naquela manhã, enquanto observava os dois na cozinha, começou a juntar pequenos fragmentos que ignorara nos últimos meses. Os desenhos, sempre havia desenhos. Casas coloridas, figuras de mãos dadas, uma mulher de cabelo preso ao lado do menino. Ele nunca perguntou quem era. Presumiu que fosse uma professora. Agora, a imagem ganhava outro significado. Também recordou uma vez em que chegou tarde e encontrou o filho dormindo no sofá, coberto por um cobertor que não era o habitual. Ela estava sentada no chão, ao lado, lendo algo no celular, esperando ele chegar. Ele não quis ir para o quarto, ela explicou naquela noite. Disse que queria esperar o Senhor. Ele respondeu com um aceno distraído e subiu sem dizer muito mais. Quantas oportunidades de aproximação ele deixara passar. O menino terminou o café. Posso mostrar meu desenho hoje à tarde? Perguntou, olhando mais para ela do que para o pai. Ela sorriu. Claro que pode. Ele sentiu o estômago apertar novamente. Não era traição, era substituição gradual, e ele não sabia quando havia começado. Depois que o filho saiu para a escola, levado pelo motorista, ele permaneceu na cozinha. Precisamos conversar, disse finalmente, sem olhar diretamente para ela. Ela assentiu, mas havia cautela em seus movimentos. Sentaram-se frente a frente. Há quanto tempo meu filho chama você de mãe? A pergunta caiu como pedra. Ela arregalou os olhos. Senhor, ele... Às vezes, ele interrompeu, voz baixa, controlada demais para ser tranquila. Ela respirou fundo. Ele começou a me chamar assim em momentos específicos, principalmente quando fala da mãe dele. Eu nunca pedi isso. Ele estudou cada expressão dela, procurando sinais de mentira. E você nunca o corrigiu. Ela demorou um segundo antes de responder. Já tentei. Mas quando ele está chorando, chamando por alguém, eu não achei que o mais importante fosse corrigir a palavra. Aquilo o atingiu de forma inesperada. Então, você decidiu que podia ocupar esse espaço? Não, senhor. Eu nunca quis ocupar espaço nenhum. Eu só não quis que ele se sentisse sozinho. Sozinho.
A palavra ecoou como acusação silenciosa. Ele se levantou abruptamente. Meu filho não está sozinho. Ela não respondeu. O silêncio dela foi pior do que qualquer argumento, porque pela primeira vez ele começou a suspeitar que talvez estivesse errado. Mas o orgulho ainda era maior do que a dúvida. E mesmo com o passado pressionando sua consciência, ele não estava pronto para admitir que a ameaça que sentia talvez não viesse dela. Talvez viesse da própria ausência. Enquanto subia para o escritório, uma inquietação nova tomou forma. Se o filho precisava chamar outra pessoa de mãe, o que isso dizia sobre ele como pai? E essa pergunta era muito mais assustadora do que qualquer suspeita. Nos dias que se seguiram, ele passou a fazer algo que nunca tinha feito com tanta atenção: observar. Não de forma declarada, não como um pai presente que participa, mas como um investigador silencioso dentro da própria casa. Começou a chegar mais cedo com frequência. Cancelou 2 jantares de negócios. Transferiu uma reunião importante para a manhã seguinte. Justificava tudo como reorganização estratégica. No fundo, queria respostas. Na quarta-feira, estacionou o carro sem avisar o motorista que ficaria. Entrou pela porta lateral e subiu devagar, como fizera naquela primeira noite. Dessa vez, ouviu risadas. Risos soltos, leves, que não escutava há muito tempo. Parou no corredor e espiou novamente pela fresta da porta do quarto. A cena era diferente. O filho estava sentado no chão, cercado por blocos de montar. A faxineira estava à frente dele, tentando equilibrar uma torre torta demais para ficar de pé. "Vai cair!" o menino avisou, gargalhando. "Não vai nada, eu sou especialista em construções", ela respondeu, fingindo confiança exagerada. A torre caiu. O menino se jogou para trás, rindo alto. Ele sentiu algo estranho no peito. Era inveja. Inveja da naturalidade daquela interação, da facilidade com que ela fazia o menino sorrir. Ele tentou lembrar da última vez em que sentara no chão para brincar. Não conseguiu. A maioria das memórias recentes envolvia o filho sentado à mesa, fazendo lição enquanto ele respondia mensagens no celular. Ou os dois assistindo televisão, cada um imerso no próprio silêncio. Ali, no entanto, havia troca. "Você sabe por que a torre caiu?" ela perguntou. "Por que você não colocou base forte?" O menino respondeu orgulhoso. "Exatamente. Toda construção precisa de base firme." A frase pareceu banal, mas para ele soou quase simbólica demais. Base firme. Ele encostou na parede, ouvindo. "Igual família?" o menino perguntou de repente. Ela hesitou por um segundo. "Igual família", confirmou com suavidade. O pai sentiu a respiração mudar. "E quando a base quebra?" O menino continuou, agora mais sério. O silêncio que se seguiu foi curto, mas carregado. "Quando algo quebra", ela respondeu com cuidado, "a gente não finge que não aconteceu. A gente reforça o que ficou." Ele percebeu o olhar do filho baixar. "Eu tenho medo de esquecer o rosto da mamãe", o menino disse, quase sussurrando. O mundo pareceu parar. Ele nunca tinha ouvido aquilo. Nunca. "Você não vai esquecer", ela respondeu. "A gente pode olhar fotos juntos quando você quiser, e você pode me contar o que mais sente falta nela." "O cheiro", o menino disse rapidamente. "Eu lembro do cheiro." O pai fechou os olhos. O cheiro. Ele próprio evitava abrir o armário onde as roupas dela ainda estavam guardadas. E o filho estava ali, tentando preservar lembranças sozinho. "Seu pai também sente falta", ela acrescentou com voz baixa. "Ele não fala." A frase foi simples, mas devastadora. Ele recuou da porta, como se tivesse sido atingido fisicamente. Não fala. Era verdade. Ele evitava qualquer conversa que tocasse na esposa. Sempre que o filho mencionava algo, ele mudava de assunto. Dizia: "Depois conversamos sobre isso",
Esse depois nunca chegava. Voltou para o escritório e fechou a porta. Tentou trabalhar, não conseguiu. As imagens se misturavam, a torre caindo, o menino falando do cheiro da mãe, a frase "ele não fala". Pela primeira vez, a palavra mãe, dita à faxineira, começou a parecer menos ameaça e mais sintoma, mas o orgulho ainda resistia. Naquela noite, decidiu tentar algo diferente. Depois do jantar, foi até o quarto do filho antes que ela subisse. Bateu na porta. "Posso entrar?" O menino pareceu surpreso, mas assentiu. Ele sentou na beirada da cama, desconfortável. "Quer que eu leia uma história hoje?" O filho hesitou. "Pode ser." Ele pegou o primeiro livro que encontrou na estante. Leu com voz firme, mas distante. Cumpriu a tarefa quase como quem apresenta um relatório. Quando terminou, fechou o livro. "Boa noite." O menino o segurou pelo braço. "Pai." "Sim?" O garoto demorou a formular a pergunta. "Você lembra do cheiro da mamãe?" Ele congelou. Era como se o universo o estivesse forçando a encarar algo que vinha evitando há anos. "Lembro", respondeu após alguns segundos. "Eu tenho medo de esquecer." Ele engoliu em seco. "Você não vai esquecer." Repetiu a frase que ouvira horas antes, mas ao dizer, percebeu que não era suficiente. O menino parecia esperar algo mais. Um abraço, uma conversa, uma memória compartilhada. Ele deu um beijo rápido na testa do filho. "Dorme bem." Saiu do quarto, com a sensação de ter falhado novamente. No corredor, encontrou a faxineira. Ela carregava roupas dobradas. Os dois trocaram um olhar breve. Não houve acusação, mas havia algo novo. Ele começava a entender que o vínculo entre ela e o menino não tinha nascido de invasão. Tinha nascido de ausência, e isso era mais difícil de combater. Na manhã seguinte, encontrou um desenho sobre a mesa da cozinha. Uma casa. 3 figuras de mãos dadas. Dessa vez, ele estava desenhado mais próximo, mas ainda não no centro. No topo da folha, o filho escrevera com letras grandes: "Base forte." Ele ficou olhando para o papel por vários minutos. Talvez o problema não fosse quem o filho chamava de mãe. Talvez fosse quem ele deixara de ser como pai. E essa percepção começava a desmontar as certezas que ele vinha defendendo com tanta rigidez. Mas admitir isso significaria assumir que o maior vazio daquela casa não era a falta da esposa. Era a própria ausência dele. E ele ainda não sabia se estava preparado para enfrentar essa verdade. Naquela tarde, ele decidiu que precisava de algo concreto. Sentimentos eram confusos, memórias eram subjetivas, mas fatos ele sabia lidar. Entrou no quarto do filho enquanto o menino estava na escola. Não era algo que costumava fazer. O espaço sempre lhe pareceu território delicado demais desde a morte da esposa. O quarto ainda tinha detalhes que ela escolhera: as cortinas azul claras, a estante branca em formato de nuvem, o tapete macio onde costumavam sentar juntos. Ele caminhou devagar, observando. Sobre a escrivaninha havia lápis espalhados e folhas dobradas. Na parede, novos desenhos haviam sido colados recentemente. Ele se aproximou. Casas, árvores, 3 figuras. Em quase todos, a mesma composição. Ele, o filho e ela. Em alguns, a figura feminina tinha cabelos presos. Em outros, usava vestido simples. Não era o retrato da esposa falecida. Os traços eram diferentes. Aquilo não era imaginação aleatória, era representação. Ele puxou a cadeira e sentou-se. Abriu a gaveta da escrivaninha. Dentro, encontrou um pequeno caderno de capa azul. Reconheceu a letra do filho na primeira página. Minha família. O coração começou a bater mais forte. Folheou lentamente. Desenhos acompanhados de frases curtas. Meu pai trabalha muito. Ele é forte. Ele compra coisas legais. A página seguinte fez seus dedos endurecerem.
Ela fica comigo. Abaixo, um desenho da faxineira sentada ao lado do menino. Outra página. Ela me escuta quando eu fico com medo. Mais adiante. Eu gosto quando ela fala da mamãe. Ele fechou o caderno com força. A sensação não era apenas ciúme, era exclusão. Ele, o pai biológico, estava sendo descrito como presença financeira. Ela, funcionária da casa, como presença emocional. Isso era inaceitável. Desceu as escadas com o caderno nas mãos. Esperou. Quando ouviu o portão se abrir e os passos do filho entrando com a mochila nas costas, manteve-se na sala. O menino parou ao vê-lo ali, sério demais. Pai? Ele ergueu o caderno. Podemos conversar? O garoto engoliu em seco. Sentaram-se frente a frente. Você escreveu isso? O menino assentiu, os olhos fixos no chão. Por que desenhou? Ela... assim? A pergunta saiu mais dura do que pretendia. Porque é verdade, o menino respondeu quase num sussurro. Verdade o quê? Ela fica comigo. O silêncio que se seguiu foi pesado. E eu não fico? Ele perguntou, sentindo o orgulho arranhar por dentro. O menino demorou a responder. Você fica... Mas não é igual. A honestidade infantil cortava sem intenção de ferir. Ele abriu novamente o caderno e virou até a página onde estava escrito. Eu gosto quando ela fala da mamãe. Por que você escreveu isso? Os olhos do menino se encheram de água. Porque você não gosta. A frase foi baixa, mas definitiva. Antes que ele pudesse reagir, passos vieram da cozinha. A faxineira apareceu na sala, percebendo a tensão imediatamente. Está tudo bem? Ele se levantou. Não, não está. O menino encolheu os ombros. Pode nos deixar sozinhos? Ele disse a ela, com voz controlada demais. Ela hesitou. Senhor, se isso é sobre... Eu pedi para nos deixar sozinhos. Ela recuou, mas permaneceu próxima o suficiente para ouvir. Ele voltou a olhar para o filho. Você chama ela de mãe? O menino congelou. Os olhos marejados confirmaram antes mesmo da resposta. Às vezes... Por quê? O garoto começou a chorar. Porque eu sinto falta. A resposta era simples demais. Ele sentiu o impulso de interromper, de impor autoridade, de corrigir. Mas o menino continuou. Eu não quero outra mãe. Eu só... Quando eu fico com medo, parece que ela segura como a mamãe segurava. Aquilo deveria suavizá-lo. Mas naquele momento, intensificou o conflito interno. Ele se virou bruscamente para a faxineira, que já não fingia distância. Foi você que incentivou isso? Ela balançou a cabeça imediatamente. Nunca. Então por que não corrige? Porque ele não está substituindo ninguém, respondeu finalmente firme. Ele está tentando sobreviver ao que perdeu. As palavras ecoaram. Isso não é decisão sua, ele rebateu. Não é mesmo. Mas o silêncio também é uma decisão. O menino soluçava no sofá. Ele percebeu que a discussão não estava mais restrita aos adultos. Você está ultrapassando limites, ele disse, a voz agora carregada. Eu estou cuidando, ela respondeu. Cuidar não inclui ocupar o lugar da mãe dele. Ela respirou fundo antes de falar. Lugar de mãe ninguém ocupa, nem eu, nem ninguém. O olhar dela não tinha desafio, tinha convicção. Isso o irritou ainda mais, porque parte dele começava a perceber que talvez ela acreditasse sinceramente no que dizia. Mas admitir isso significaria admitir algo pior, que o filho estava buscando fora o que não encontrava dentro. Ele fechou o caderno com força. Isso acaba hoje. O menino levantou a cabeça assustado. O que acaba? Ele não respondeu imediatamente, mas a decisão já estava formada. Vamos reorganizar algumas coisas nesta casa. O tom não deixava espaço para negociação. A faxineira entendeu antes mesmo que as palavras fossem ditas. O menino também. E naquele instante, algo mudou no ar.
Não era mais apenas desconfiança, era ameaça concreta. Enquanto o choro do filho preenchia a sala, ele sentiu uma fissura interna, não de fraqueza, mas de conflito. Se estivesse certo, estava protegendo a memória da esposa. Se estivesse errado, estava arrancando do filho a única ponte emocional que ainda o mantinha inteiro. E ele ainda não sabia qual das duas possibilidades era mais devastadora. A decisão foi anunciada naquela mesma noite. Ele esperou o jantar terminar. O filho mal tocou na comida. A tensão estava espalhada pela mesa como um objeto invisível que ninguém queria encarar. Quando o menino subiu para o quarto, ele pediu que a faxineira permanecesse na sala. Ela já sabia. Estava em pé, com as mãos entrelaçadas à frente do corpo, postura firme, mas os olhos denunciavam apreensão. A partir de amanhã, não será mais necessário que você continue aqui. Ele disse direto, empresarial. Sem rodeios, sem emoção aparente. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Entendo, respondeu com voz baixa, mas ele percebeu o esforço para manter a compostura. Você receberá tudo o que é devido, referências, se precisar. Não é uma questão profissional, é estrutural. A palavra soou vazia até para ele. Senhor, ela começou com cuidado. Posso perguntar se isso é por causa do que ele escreveu? Ele não respondeu imediatamente. Não é apropriado, disse por fim. Certos vínculos não devem ultrapassar determinados limites. Ela respirou fundo. Eu nunca quis ultrapassar nada, mas ultrapassou. Silêncio. Não havia mais o que dizer. Ela assentiu, como quem aceita uma sentença inevitável. Posso me despedir dele amanhã? Ele hesitou. A imagem do filho chorando mais cedo ainda estava fresca. Melhor não prolongar. Os olhos dela brilharam por um segundo, mas ela engoliu qualquer reação. Como preferir? Quando ela subiu para organizar suas coisas, ele permaneceu sozinho na sala. Sentiu um alívio superficial. Estava retomando o controle, restabelecendo ordem, protegendo o que acreditava ser correto. Mas o silêncio que se seguiu parecia diferente dos outros silêncios daquela casa. Mais pesado, mais definitivo. Naquela noite, foi ele quem decidiu subir para colocar o filho para dormir. Bateu na porta. Nenhuma resposta. Abriu devagar. O menino estava sentado na cama, abraçando o travesseiro. Os olhos vermelhos denunciavam que já sabia. Pai, ela vai embora? Ele se aproximou. É melhor assim. O garoto balançou a cabeça, desesperado. Não é. Ele tentou manter firmeza. Você não pode chamar outra pessoa de mãe. Isso não é certo. O menino começou a chorar de verdade agora, soluçando. Eu não quero outra mãe, gritou. Eu só queria não me sentir sozinho. A frase atingiu como um soco direto no peito. Ele ficou sem resposta. Quando eu falo da mamãe, você fica quieto. O menino continuou entre lágrimas. Você sai do quarto. Você fala que depois a gente conversa. Cada palavra desmontava as justificativas que ele havia construído. Ela fica, o menino insistiu. Ela escuta. Ela não manda eu parar de falar. Ele tentou tocar o ombro do filho, mas o garoto se afastou. Você vai tirar ela também? Também. A palavra trouxe uma memória abrupta. O dia do enterro. O menino segurando sua mão pequena com força, perguntando quando a mãe voltaria. Ele não soube responder naquele dia. E talvez ainda não soubesse agora. Eu estou aqui, ele disse finalmente, mas a frase soou fraca até para si mesmo. O menino olhou para ele com uma expressão que ele nunca tinha visto antes. Decepção. Mas você não fica. Silêncio. O pai sentou-se na beirada da cama. Pela primeira vez, não havia argumento empresarial, lógica ou autoridade que resolvesse aquilo. Havia apenas um garoto com medo, e um homem que não sabia como acolher esse medo. Ela é a única que me escuta, o menino repetiu, quase num sussurro.
Ele fechou os olhos por um segundo. Sentiu o orgulho se debater dentro dele, tentando justificar a decisão. Tentando dizer que estava certo, que era necessário, que era questão de princípios. Mas outra parte, mais incômoda, começava a questionar. Se ele estivesse realmente protegendo o filho, por que o filho parecia se sentir punido? Pai, o menino disse, já exausto de tanto chorar. Você vai embora também? A pergunta o paralisou. Eu nunca fui embora, respondeu quase ofendido. O menino não discutiu. Apenas virou de lado, encolhido. Boa noite, murmurou, sem olhar para ele. Ele permaneceu sentado ali por alguns minutos. Queria dizer algo certo, algo que resolvesse, mas não encontrava palavras. Desceu para a sala com a sensação de ter perdido algo que não sabia nomear. Horas depois, quando a casa já estava em silêncio, ele ouviu um som baixo vindo do andar de cima. Subiu devagar. Parou do lado de fora do quarto do filho. O choro era contido, quase sufocado no travesseiro. Ele encostou a testa na porta fechada. Ouviu a voz do menino, quebrada, misturada a soluços. Eu prometo que não chamo mais ninguém de mãe. Só não vai embora também. O mundo pareceu desabar dentro dele. Aquela não era rebeldia. Era medo de abandono, e pela primeira vez ele percebeu que talvez estivesse repetindo o mesmo trauma que o filho ainda não tinha superado. Ao descer novamente as escadas, encontrou a luz do quarto da faxineira ainda acesa. Ela também não estava dormindo, provavelmente organizando a própria saída. A casa parecia prestes a perder mais do que uma funcionária. Estava prestes a perder o único equilíbrio emocional que restava ali dentro. E ele, sentado sozinho na escuridão da sala, começou a sentir algo que vinha evitando há anos. Não era raiva, não era ciúme, era culpa. E ela começava a ser insuportável. Ele não conseguiu ignorar o choro naquela noite. Mesmo depois que o silêncio voltou a dominar o corredor, a frase do filho continuava ecoando como um pedido desesperado. Eu prometo que não chamo mais ninguém de mãe. Só não vai embora também. Aquilo não era desafio. Não era desobediência. Era medo. Na manhã seguinte, o menino acordou com os olhos inchados. Sentou-se à mesa sem dizer bom dia. Não pediu o cereal favorito. Não comentou sobre a escola. A cadeira da faxineira estava vazia. Ela ainda não havia saído oficialmente, mas evitava circular pela casa. Movia-se discretamente, quase invisível. O pai observava tudo. Quando o motorista anunciou que estava pronto, o menino pegou a mochila sem entusiasmo. Pai, disse antes de sair. Ela já foi embora? Ele hesitou. Ainda não. O garoto apenas assentiu. Mas o alívio momentâneo não apagava o peso no olhar. Assim que a porta se fechou, o pai sentiu algo se apertar novamente no peito. Ele pegou o celular. Havia uma mensagem da coordenadora da escola enviada dias antes, que ele ignorara por falta de tempo. Gostaríamos de conversar sobre o comportamento do seu filho nas últimas semanas. Ele nunca respondeu. Agora, decidiu ligar. Horas depois, estava sentado na pequena sala da escola, diante da coordenadora e de uma psicóloga infantil. Seu filho tem apresentado episódios de ansiedade, explicou a psicóloga com voz calma. Principalmente quando o assunto é família. Ele cruzou os braços, defensivo. Ansiedade? Ele tem tudo o que precisa. A psicóloga manteve o tom sereno. Às vezes, o que mais precisamos não é material. A frase o irritou, mas ele permaneceu em silêncio. Ele falou muito sobre a mãe, continuou ela. Disse que tem medo de esquecer detalhes dela. Cheiro, voz, jeito de sorrir. Ele sentiu o estômago contrair. Isso é normal, respondeu mais seco do que pretendia. Sim, é normal. O que não é saudável é sentir que não pode falar sobre isso. Ele olhou para a mesa.
Ele disse que evita tocar no assunto com o senhor, porque acha que o senhor sofre demais. Aquilo o pegou desprevenido. Ele disse isso? Disse que, quando fala da mãe, o senhor fica quieto, e ele não quer machucar o senhor. A culpa ganhou forma concreta. O filho estava protegendo o pai, enquanto o pai acreditava estar protegendo a memória da esposa. Também mencionou a funcionária da casa, acrescentou a psicóloga. Ele enrijeceu novamente. O que disse? Que se sente seguro com ela, que consegue falar sobre os sentimentos sem medo de causar dor. O silêncio na sala ficou espesso. Ela incentivou ele a fazer acompanhamento psicológico, completou a coordenadora. Disse que percebeu que ele estava muito fechado. Ele ergueu os olhos, surpreso. Ela fez isso? Sim, conversou conosco discretamente. Disse que não queria ultrapassar limites, mas estava preocupada. O mundo pareceu mudar de eixo. Ele sempre acreditara que a aproximação dela era invasão. Mas, segundo aquelas informações, fora cuidado, responsabilidade, preocupação genuína. Ele nunca me contou sobre essas sessões, murmurou. Ele tinha medo de que o senhor achasse exagero, explicou a psicóloga. Mais uma vez, o filho protegendo o pai. Ao sair da escola, o ar parecia diferente, pesado. As peças começavam a se encaixar de um jeito que ele não queria admitir. A palavra mãe deixava de soar como substituição. Começava a soar como pedido de acolhimento. Quando chegou em casa, encontrou a faxineira na cozinha, terminando de empacotar seus poucos pertences. Uma mala simples ao lado da porta. Ela levantou os olhos ao vê-lo. Senhor. Ele ficou alguns segundos sem saber como começar. Não estava acostumado a pedir explicações sem autoridade. Você marcou sessões na escola. Ela assentiu. Ele estava tendo crises de choro à noite. Achei que precisava de ajuda profissional. Por que não falou comigo? Ela respirou fundo. Tentei algumas vezes. O senhor sempre estava ocupado, ou dizia que depois conversávamos. A mesma frase que o filho usara. Depois. Sempre depois. Eu nunca quis substituir ninguém. Ela continuou, com voz firme, mas respeitosa. Ele me chamou de mãe pela primeira vez quando teve um pesadelo. Eu corrigi. Ele chorou mais. Disse que só queria sentir que alguém ficaria ali até ele dormir. Ele sentiu a garganta apertar. E você ficou. Fiquei. Silêncio. Eu não sou mãe dele, ela acrescentou, mas ele precisava de alguém que não fugisse da conversa sobre a mãe que perdeu. As palavras atingiram direto. Ele passou a mão pelo rosto, pela primeira vez deixando a máscara cair um pouco. Eu achei que estava protegendo ele, confessou quase para si mesmo. Às vezes proteger é permitir sentir, ela respondeu. Não havia acusação no tom dela, apenas verdade. Ele olhou para a mala ao lado da porta. Aquilo agora parecia precipitado, impulsivo. Ele sabe que você vai embora, disse. Ela abaixou os olhos. Sei. Ele está com medo. Eu também estaria. A frase não tinha julgamento, só constatação. Pela primeira vez, desde que ouvira aquela palavra no corredor, ele começou a entender que o conflito não era entre ele e ela. Era entre ele e a própria dor. E talvez estivesse punindo o filho por não saber lidar com isso. Enquanto ela fechava o zíper da mala, ele percebeu que estava prestes a cometer um erro irreversível. Mas admitir isso significava desfazer uma decisão tomada com orgulho. E orgulho ele sempre teve de sobra. Ainda assim, algo dentro dele começava a ceder. Porque pela primeira vez, a pergunta não era mais quem está ocupando o lugar da mãe. A pergunta era, por que meu filho sente que eu não consigo ocupar o lugar de pai? Ele ficou parado no meio da cozinha enquanto ela segurava a mala. O silêncio entre os dois não era mais de confronto.
era de decisão. Não vá ainda, ele disse finalmente. Ela levantou os olhos, surpresa. Senhor? Ele respirou fundo, como se cada palavra exigisse um esforço físico. Eu preciso consertar algumas coisas. E talvez eu tenha tomado uma decisão precipitada. Ela não respondeu de imediato. Apenas esperou. Ele não estava acostumado a se explicar, muito menos a admitir erro. Fui à escola hoje, continuou. Falei com a psicóloga. Os olhos dela suavizaram levemente. Entendo. Eu não sabia que ele estava fazendo acompanhamento. Ele tinha medo da sua reação. A verdade já não soava como ataque. Soava como constatação inevitável. Ele assentiu devagar. Eu achei que estava protegendo a memória da minha esposa. Ela segurou a mala com menos firmeza agora. A memória dela não precisa ser protegida, disse com cuidado. Precisa ser vivida. A frase o atravessou, porque ele percebia naquele instante que estava evitando qualquer conversa sobre a esposa, não por força, mas por fragilidade. Ele não falava dela porque doía demais, e ao tentar fugir da própria dor, acabava isolando o filho na dor dele. Ele acha que eu não consigo ouvir, murmurou. Ele acha que vai machucar o Senhor. Aquilo foi o golpe final na armadura. O filho não se afastara por desamor. Afastara-se por cuidado. Ele passou a mão pelos olhos, tentando reorganizar pensamentos que estavam desmoronando. Fique, disse por fim, pelo menos até eu conversar com ele. Ela hesitou. Eu não quero causar mais conflito. O conflito já existe, respondeu ele com honestidade inédita. E não é por sua causa. Pela primeira vez, ele assumia isso em voz alta. Naquela noite, subiu até o quarto do filho antes do horário habitual. Bateu na porta. Posso entrar? O menino estava sentado na cama, abraçando o mesmo travesseiro da noite anterior. Ela já foi? Perguntou imediatamente. Ele entrou devagar e sentou-se ao lado dele. Não. O garoto piscou surpreso. Não? Eu cometi um erro. A palavra parecia estranha na boca dele. Erro. Você vai deixar ela ficar? Ele respirou fundo. Eu vou tentar entender melhor o que está acontecendo antes de decidir qualquer coisa. O menino o observava com atenção. Era como se estivesse avaliando a sinceridade. Pai, você está bravo comigo? A pergunta desmontou qualquer resquício de orgulho. Não, eu nunca estive bravo com você. Ele hesitou por um segundo, depois completou. Eu estava bravo comigo. O menino franziu a testa, sem compreender totalmente. Ele respirou fundo novamente. Era o momento que vinha adiando há 3 anos. Eu sinto falta dela também. O quarto ficou em silêncio. O menino piscou várias vezes. Da mamãe? Ele assentiu. Eu sinto falta do jeito que ela ria, do jeito que ela mexia no meu cabelo quando eu estava nervoso, do cheiro do perfume dela. Os olhos do garoto se encheram de lágrimas, mas dessa vez não era desespero. Era reconhecimento. Você lembra do cheiro? Ele sorriu de leve, pela primeira vez em muito tempo sem rigidez. Lembro, era doce, mas não muito forte. O menino deu um pequeno riso entre lágrimas. Eu lembro. O pai sentiu algo se romper dentro dele, não de dor, mas de bloqueio. Eu não falava dela porque achava que ia piorar as coisas, confessou. Achei que, se a gente evitasse, doía menos. O menino balançou a cabeça. Dói mais quando não fala. Simples, direto, verdadeiro. Ele puxou o filho para perto. Dessa vez, o abraço não foi protocolar. Foi firme, real. O menino se agarrou a ele como há muito tempo não fazia. Os dois ficaram assim por longos segundos. Eu fiquei com medo de você gostar mais dela, o pai admitiu, quase num sussurro. O menino se afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Eu não gosto mais dela. Então, por que chama de mãe? O garoto pensou antes de responder. Porque quando eu falo mãe, eu lembro da mamãe.
E quando ela fica comigo, eu não me sinto sozinho. Aquilo mudou tudo. Não era substituição, era associação. Era uma tentativa infantil de manter viva uma sensação de cuidado. Ele fechou os olhos, absorvendo a revelação. Você nunca vai ter outra mãe, disse com calma. Mas você também nunca vai ficar sozinho. O menino o abraçou novamente. Você promete ficar até eu dormir hoje? Ele sorriu. Prometo. Mais tarde, quando desceu para a sala, encontrou a faxineira sentada no sofá, aguardando em silêncio. Ele quer que você fique, disse ele. Ela levantou-se devagar. O senhor tem certeza? Ele assentiu. Mas com algumas mudanças, eu preciso aprender a ser mais presente. E você não precisa ocupar nenhum espaço que não seja o seu. Ela compreendeu o que aquilo significava. Eu nunca quis ocupar, respondeu suavemente. Eu sei, era a primeira vez que dizia isso com convicção. Naquela noite, ele ficou no quarto até o filho adormecer. Falaram da esposa. Riram de lembranças. Choraram também. Não foi fácil, mas foi necessário. E enquanto o menino respirava tranquilo, ele percebeu algo que evitara por anos. O amor não se divide, ele se multiplica. E talvez permitir que alguém ajudasse a cuidar do filho não diminuía o lugar da mãe, nem o dele. Talvez, pelo contrário, fortalecesse a base que estava tão frágil. E pela primeira vez, desde que ouvira aquela palavra no corredor, ele não sentiu ameaça. Sentiu possibilidade. Na manhã seguinte, a casa parecia diferente. Não porque algo externo tivesse mudado. Os móveis estavam no mesmo lugar, as paredes mantinham o mesmo tom claro, a rotina seguia com horários definidos, mas porque o silêncio já não era pesado. Era tranquilo. Ele acordou antes do despertador, não por ansiedade, mas por decisão. Desceu até a cozinha e, pela primeira vez em anos, preparou o café do filho. Errou a quantidade de leite. Cortou a fruta de um jeito desajeitado. Sujou a bancada mais do que deveria. Mas fez. Quando o menino apareceu no corredor, ainda sonolento, parou ao vê-lo ali. Foi você que fez? Ele assentiu, meio constrangido. Acho que exagerei no leite. O menino se aproximou devagar, experimentou um gole e sorriu. Tá bom. Era um sorriso pequeno, mas verdadeiro. A faxineira entrou logo depois. Não havia tensão no olhar dela. Havia cautela respeitosa. E algo mais leve. Ele a cumprimentou com naturalidade. Bom dia. Bom dia, senhor. O filho olhou de um para o outro, atento, como se ainda temesse uma ruptura repentina. Ela vai ficar? Perguntou diretamente. Ele se abaixou para ficar na altura do garoto. Ela vai continuar trabalhando aqui. Mas uma coisa precisa ficar clara. O menino esperou. Você tem uma mãe, e ela sempre vai ser sua mãe. O garoto assentiu, sério. Eu sei. E você pode falar dela sempre que quiser. Comigo. Houve um pequeno silêncio. Mesmo se você ficar triste, ele respirou fundo. Principalmente se eu ficar triste. O menino abraçou o pai ali mesmo na cozinha, sem medo, sem hesitação. A faxineira observava em silêncio, respeitando aquele momento que não era dela. E isso bastava. Nos dias que se seguiram, mudanças reais começaram a acontecer. Ele reorganizou a agenda, reduziu compromissos noturnos, instituiu uma regra pessoal. Ao menos 3 noites por semana seriam dedicadas exclusivamente ao filho, sem celular, sem reuniões, sem interrupções. No início, foi estranho. Os dois ainda aprendiam a conversar sem barreiras, mas pouco a pouco as palavras fluíam. Falaram da mãe, das lembranças boas, das saudades. Criaram um pequeno ritual. Toda sexta-feira escolhiam uma foto antiga e contavam histórias sobre aquele dia. Não para manter a dor aberta, mas para transformar a ausência em memória viva. A palavra mãe deixou de ser tabu. E, curiosamente, o menino começou a usá-la com menos confusão.
Chamava a funcionária pelo nome novamente, não porque fosse obrigado, mas porque já não precisava misturar sentimentos para se sentir seguro. Certo dia, enquanto montavam blocos no tapete da sala, o menino disse: "Pai, eu não quero outra mãe." Ele parou atento. "Eu sei. Eu só não queria ficar sozinho." A sinceridade infantil ainda tinha o poder de cortar fundo. Mas agora não feria, esclarecia. Ele colocou uma peça na base da torre e respondeu: "Você nunca esteve sozinho, mas eu demorei para perceber que precisava mostrar isso." O menino sorriu. "Agora você fica, simples assim. Agora você fica." A faxineira continuava presente, mas o papel dela havia se ajustado naturalmente. Ajudava na rotina, ouvia quando necessário, mas não carregava mais o peso invisível de preencher um vazio que não era dela. O pai compreendeu que cuidado não é substituição, é complemento, e que aceitar ajuda não significa fracasso, significa responsabilidade compartilhada. Algumas semanas depois, houve uma apresentação na escola. Um pequeno evento sobre família. Ele quase delegou ao motorista, como fazia antes. Mas foi. Sentou na primeira fileira. Quando o filho subiu ao palco segurando um desenho nas mãos, o coração dele acelerou. "Essa é minha família", o menino disse ao microfone, com voz firme. No papel havia 3 figuras. Ele, o filho, e ao fundo, uma estrela desenhada no céu. "Essa é minha mãe. Ela mora no céu", explicou o menino. "E esse é meu pai. Ele trabalha muito, mas agora ele fica." O auditório aplaudiu suavemente. O pai sentiu os olhos arderem. Não por vergonha, por reconhecimento. Naquela noite, ao colocar o filho na cama, ele ficou ali até a respiração se tornar lenta e profunda. Antes de fechar os olhos, o menino segurou a mão dele. "Pai, oi. Obrigado por não ir embora." Ele sorriu, inclinando-se para beijar a testa do garoto. "Eu que agradeço por me ensinar a ficar." Ao sair do quarto, encontrou a faxineira na sala, organizando alguns brinquedos. Ele parou por um instante. "Obrigado", disse, simples, direto. Ela entendeu o significado completo daquela palavra. "Ele precisava de alguém", respondeu. "Ele precisava de mim", corrigiu ele com humildade. Ela sorriu. "E agora ele tem." A casa já não parecia vazia. Não porque a dor tivesse desaparecido, mas porque aprenderam a conviver com ela, sem fugir. Ele entendeu, finalmente, que dinheiro constrói muros, mas presença constrói base, e que nenhuma palavra, por mais delicada que seja, pode substituir o que é vivido com verdade. Naquela família imperfeita, o amor não competia. Ele se ajustava, se fortalecia, se transformava, e pela primeira vez desde a perda, a casa deixou de ser apenas um lugar onde ele dormia. Passou a ser, de fato, um lar. Se essa história falou com você, respire fundo por um segundo. Talvez você também esteja tão ocupado tentando proteger tudo que esqueceu de simplesmente ficar. Se essa mensagem tocou seu coração, deixe um comentário dizendo: "Eu escolho ficar." Eu quero ler cada palavra. Compartilhe essa história com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, o que salva uma família não é uma grande mudança, é uma decisão silenciosa de permanecer. E se você acredita que presença vale mais que qualquer riqueza, inscreva-se no canal e ative as notificações. Porque aqui, cada história existe por um motivo. Lembrar que o amor não se substitui, ele se constrói todos os dias. Nos vemos na próxima história.